Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo na plataforma do YouTube. Eu estava assistindo agora no blog da Dilma, né? Eu ia abordar outro assunto, mas é inacreditável, né, o que a jornalista da Jovem Pan disse, né? Primeiro, eu fiquei um pouco deprimido escutando Augusto Nunes, né? Porque ele é um verdadeiro reaça, né? E quando ele fala de corrupção, né, a gente vamos falar de corrupção hoje. O que é corrupção, tá? E aí a jornalista, né, num debate, né, ela diz que não é bolsonarista, né, mas vai dizer, né, que o Bolsonaro foi o melhor presidente da história do país. Mesmo o mundo inteiro, né, boa parte dos brasileiros dizendo que ele foi o pior, né? Bolsonaro, aí eu pergunto, o que o Bolsonaro fez? Vamos lá. Bolsonaro acabou com a possibilidade dos pobres se aposentar, porque o exército, a justiça, deputados, né, polícia federal, os que ganham bem não entraram na reforma da Previdência, só os pobres, né? Bolsonaro, né, não gerou nada, não gerou emprego. Bolsonaro é responsável diretamente pela morte de 600 mil brasileiros. Esse desastre só fica atrás da eliminação de indígenas, né, e de negros no Brasil, porque um terço dos 4 milhões e 600 mil que vieram para cá, um terço morreu na viagem. Mas ele é o terceiro. Vai ficar na história isso. É inacreditável como as pessoas não conseguem, né? E aí vem a desculpa de que ele foi impedido. Se não fosse impedido, seria pior, porque a defesa dele era a tal da liberdade. Ele é maldoso, porque se deixasse o povo na rua, né? Universidades como a Imperial College diz que morreriam 3 milhões. A contaminação seria 170 milhões. E o pior, nunca mais iria acabar o vírus aqui. Ia ficar uns 20 anos para acabar o vírus, né? Aí fala que as pessoas... O Bolsonaro defendeu a liberdade. Que liberdade? Né? Ele defendeu a morte. Né? A liberdade que ele defendeu foi porque ele é um vassalo do empresariado que pediu para que o povo fosse trabalhar e ele fez a propaganda. Não é liberdade, porque ele nunca defendeu a liberdade. Ele é a favor de tortura, o coronel é a favor de... O herói dele é Brilhante Ustra. Quem tem um cara como Brilhante Ustra como herói? Né? Aí vem dizer que não, defendeu a liberdade. E qual outro presidente que não defendeu? Né? Aí o STF é tirano. Não, tirano não. Por quê? Porque nenhum presidente teve tanta briga com o STF. Porque respeitaram as leis, o Bolsonaro não. Né? Ele participou de passeata, né? Pregou o golpe contra o STF, sim. Né? Ele é visto lá fora como um fascista de ultradireita. Né? Se ele fosse um bom presidente, ele tinha sido recebido por vários chefes de Estado. Que chefe de Estado ele foi recebido? Nenhum. Né? Alguns países pequenos da África... E o de Portugal, que quando saiu daqui, disse que não acreditou, porque ele ficou o almoço todo falando de piada depreciativa de português. Ele pergunta, veja o Lula, sem cargo, foi recebido como chefe de Estado. Ele não, né? Defendeu a liberdade, né? Que liberdade? O Bolsonaro estava ordenando que o ministro da Justiça mandasse para a Polícia Federal quem falasse mal dele. Que liberdade é essa? Né? O STF é um tirano? Por que é tirano? Né? O Alexandre de Moraes prendeu quem? Pô, uma advogada que chega e fala, tem que estuprar todas as filhas do ministro. Isso é direito à liberdade? É direito à liberdade ameaçar de bater no ministro? Não, isso é crime. É constitucional, né? O STF é tirano. Tirano é quem apoiou a ditadura. O cara elogiou Pinochet, né? Elogiou Stroessner.
O cara governa por ideologia, não governa pelo bem do país. Como é que pode, ó? Ele não cumprimentou o presidente da Argentina, não cumprimentou o presidente do Chile, não cumprimentou o presidente da Bolívia. Ele destruiu o Mercosul. Né? Ele brigou com a França por causa da mulher dele, dizer que a mulher dele é mais bonita do que a do cara. O que tem a ver com o país? Só põe o país em presepada. Né? Ofendeu a Angela Merkel, né? Ofendeu o Joe Biden. Lembra que ele falou que quando a saliva acaba, entra a pólvora e entrar em guerra, né? E a Venezuela, e vive atacando a Venezuela, né? Que tem problemas de questões sérias de alimentares, porque sofre bloqueio dos Estados Unidos, porque não entrega petróleo. Né? E aqui nós enfrentamos uma fome que voltou, mais de 20 milhões de pessoas, mais de 20 milhões de crianças passando fome, e não tem bloqueio nenhum. Por quê? Né? E aí o jornalista ela disse que foi o melhor presidente da República. A história dirá. E o segundo foi o Lula? Ela de jeito nenhum. O Lula foi um corrupto. Corrupção está sendo feito hoje. Não é? Teto de gastos é corrupção. É uma corrupção, né, institucional, mas é. É 1 trilhão e 400 bilhões para banqueiro todos os anos. Veja a reversão de valor. No governo Dilma, se prestigiava o povo na gasolina. No governo Bolsonaro, 2.000 acionistas. Por isso a gasolina subiu estratosfericamente, que afeta os preços dos alimentos. O brasileiro perdeu o poder aquisitivo, o brasileiro não compra menos. Eu, por exemplo, estou há 3 anos sem receber aumento de salário. Né? Ele acabou, o Paulo Guedes só não passou, o último projeto, a facada que o Paulo Guedes ia passar, era a PL 1045, que tirava férias remuneradas, tirava a remuneração das férias. O cara sai de férias e fica duro. Olha só. Acabava com 10%, fundo de garantia, 40% de rescisão do contrato. Só faltava a Lei Áurea. E é o melhor presidente. Como? O que a gente ganhamos? Aí tem que ficar nervoso quando a gente vê esse tipo de coisa. E tem gente que acredita. Né? Porque só pode ser demência. Né? A diferença, a essa altura, 3 anos de mandato, o governo Lula já tinha recebido no mínimo os 10 títulos de doutor honoris causa, dos 37 que ele tem. No mínimo. Né? O Lula gerou 25 milhões de emprego. 40 milhões de brasileiros foram para a classe média. Acabou com a fome no país. Construiu 20 universidades, mais do que 100 anos de república. Colocou o brasileiro pobre na universidade. Construiu a transposição de São Francisco, que é uma obra pensada no tempo do Pedro II. 12 milhões de habitações na Minha Casa Minha Vida. Mais médico, tinha médico para todo mundo, que ela expulsou por ideologia. Né? O ministro hoje da Educação é contra a universidade para todos. Para ele é para a classe média que paga imposto. É mentira, quem paga imposto, a maioria vem do consumo, a arrecadação do Estado. E se o pobre é a maioria, a arrecadação, na maioria, vem dos pobres, que pagam imposto sobre consumo, o mesmo que o rico paga. Lembra, o tempo o contrafilé na era Lula era R$16 o quilo da peça. Vai ver hoje no mercado quanto é que tá. Né? A gente comia picanha, tomava cerveja, hoje não dá. Né? Eu sempre digo que quando o carro de ovo passa muitas vezes na rua, é a crise que está se instalando. O ano que vem, tudo indica que vai ter estagflação, que é uma inflação, uma inflação que é gerada, né, pelo aumento do preço, né, para poder continuar faturando pela falta de compra, porque o povo vai perder mais poder aquisitivo. Né? Com a reforma trabalhista do Temer, né, com golpe, já perdeu ali R$160 por trabalhador no poder aquisitivo. Nem acesso à justiça do trabalho hoje o cara está tendo. Por quê? Porque quem perde paga.
E aí os advogados não querem entrar, com medo de perder. Então, dizer... Meu, qual foi esse presidente tão ruim, né? Que esse papo de liberdade não é liberdade. Né? Se fosse liberdade, ele defenderia a ditadura. Ele não tem viés de liberdade, ele é conservador. Conservador não defende liberdade. Ele nunca, ele tem tanto desprezo pela classe trabalhadora, no dia 1º de maio ele nunca foi na TV homenagear o trabalhador. Veja a Bahia agora. Aí ele governa por ideologia até no país. A Bahia, a Dilma foi lá. A Dilma foi lá prestar solidariedade. Ele tá pouco se lixando porque é o governador do PT. E aí o povo paga. Que presidente é esse? Se não fosse a CPI, ele não iria comprar vacina. Porque ele acreditava na contaminação de rebanho que é aplicada em gado. Não funciona. Não negaciona. Tá negando vacina para as crianças. Por que o STF intervém toda hora? Porque ele não cumpre a lei. Né? Ele não está preocupado se vai morrer. Está morrendo 4.000 crianças por mês de Covid-19. De fome, o ano passado morreu 4.000. Esse ano 3.900. Ele não está preocupado. Cadê um plano de ação? Isso só houve na ditadura. Quando acabou a ditadura militar, o país estava numa miséria. Né? É típico de coisa de gente insensível, que governa para a classe média reacionária e para a elite. Né? Ele derrubou a Previdência, derrubou o Michel Temer, a lei do trabalho, quando foi discutido com os trabalhadores. Não tem comparação entre um presidente e outro. Não é à toa que o Lula está na frente nas pesquisas. Né? É um cara tão mentiroso. Dizer que o Lula é mentiroso, que o Lula é corrupto, corrupção na Petrobras, o Emílio Odebrecht, dono da Odebrecht, sempre, todo mundo teve. Mas o Lula não tem nada a ver com isso. Se o Flávio Bolsonaro disse que não sabia da rachadinha do gabinete dele, por que o presidente tem que saber de tudo no país? Não tem como culpar ele por isso. Né? A gente tem que perceber a radiografia do golpe. Né? A gente tem que... aqui a senhora que manda, né? A elite do atraso determina. Qual é o maior problema do Lula? É acreditar em conciliação de classe. A classe média é reacionária. Gessé Souza escreve isso, Florestan Fernandes escreve isso. Né? A classe média é reacionária odeia a ascensão. O conservador odeia a ascensão de pobre. E o pobre está tendo ascensão social. Né? O Lula foi um presidente que a semana que ele teve em Paris, veio uma menina do meio da rua, Lula, da África, de Benin, para tirar uma foto com ele, porque o Ciência Sem Fronteira possibilitou ela vir estudar no Brasil e se formar em ciência política. Né? O cara se encontrou com o Tomás Piketty, o maior intelectual europeu, várias vezes, com o Noam Chomsky, que veio visitar ele na cadeia, que é o maior intelectual do mundo considerado. Angela Davis, Danny Glover, Bonobo, um monte de gente. É o único presidente que dormiu no castelo de Buckingham, que dormiu no Kremlin. O Bolsonaro não sai nem do país. Só foi visitar lá o Oriente Médio, que só existe governo absolutista. Né? Ele mesmo falou, né, que não queria relação comercial com... Olha só como é que eu sou, porque é tudo lixo. Quem é ele para falar isso? Né? A China só não rompeu relações comerciais com o país porque ela acredita que vai acontecer alguma coisa. Porque senão já tinha rompido. Os caras ficam dizendo vírus chinês. Por que vírus chinês? Então a gente vai dizer que a gripe espanhola, que matou 10 vezes mais, é a gripe estadunidense. Porque os primeiros casos foram lá. O vírus é uma causa aleatória da natureza. Pode surgir em qualquer lugar do mundo. Né? Mas não seguir a ciência é negacionismo. Quem estudou foram os caras. Né? Veja o caso do Brasil, em 1918, com a gripe espanhola, que matou 100 milhões e não 10 milhões.
né? Morreu 35 mil brasileiros. Por quê? Isolamento. E aí os caras da PAN, por exemplo, lockdown. Não teve lockdown, é uma coisa séria. Lockdown é quando o exército vai pra rua, ninguém pode sair de casa, só sai uma horinha com passaporte de sair. Isso é lockdown. Teve aqui aonde? Onde o Brasil... mentira, onde o Brasil foi impedido de fazer compra, de sair na rua? Houve um distanciamento social, houve suspensão de atividade escolar. Por quê? Porque senão a mortalidade não ia ter cemitério para enterrar. Não ia ter necrotério para colocar. No Equador, as pessoas, o pessoal, os contaminados do Equador estavam morrendo dentro de casa, os caras não aguentavam o cheiro do cadáver apodrecido, botava na rua o parede para queimar. Era isso que ele queria. Né? O trabalhador nunca foi tão explorado, porque não tem lei para defender. O cara propõe uma lei que suspende o contrato de trabalho e o salário. E aí o cara faz o quê? Como é que come? Né? Então, não há comparação. Eu acredito que, para comparar o Bolsonaro, somente a época Sarney, porque pegou uma herança maldita da ditadura, né? Que era 50% do povo com 2 anos de estudo. E o Bolsonaro, né, defendendo homeschooling. Homeschooling é educação caseira. Para quê? Para não investir em educação. Né? Esse ano, cortou 86% da verba da ciência e tecnologia, que forma a CAPES, que forma doutor. O país precisa de cientistas, né? Tá cortando tudo. Perseguindo professor universitário, né? Perseguindo cidadão que critica o governo. Como é isso? Né? O grupo deles é agressivo, são violentos. Né? As pessoas parecem que não vê 600 mil pessoas, gente. Como é que é isso? Em 2009 teve uma crise de pandemia do H1N1, que é o mesmo vírus da Covid. Só que o Brasil, o Lula escutou cientistas, mutou o comitê de crise. Em 3 meses já tinha vacinado 80 milhões de brasileiros. Morreu quantos? 2.700 brasileiros. Foi considerado o mais eficiente programa de vacina do mundo naquela época. Né? A Petrobras deu um prejuízo, né, dos diretores que roubaram. Não foi o Lula. Lula foi inocentado. Né? E hoje o próprio Moro falou que a função dele era perseguir o PT, ele declarou isso. Né? A Petrobras deu prejuízo de 30 bilhões. O orçamento secreto parlamentar que gasta com qualquer coisa, até desvia. Esse ano de novo foi aprovado 16 bilhões. Né? Se ele não der esse orçamento para os congressistas, ele já tinha caído. Se a Dilma caiu por uma pedalada, tem mais de 200 pedidos de impeachment. É por tudo. É por negar a ciência, o uso de máscara, pegar cloroquina. É uma série de crimes. Ele sabe. Tanto ele sabe que já houve uma simulação de julgamento que o Tribunal Internacional de Haia aceitou a denúncia contra ele. E foi feita uma simulação aqui na PUC, em São Paulo. Né? E os advogados dele admitiram que ele não escapa de uma condenação. Né? Demora. O Tribunal Internacional de Haia demora. Mas genocídio contra tribos indígenas. Ele é mentiroso. Dizer que os índios têm 13% de território e os ruralistas têm 7% é mentira. Os 1% dos ruralistas têm 47% do território de agricultura do país. 1%. Né? O território de cidades do Brasil não chega a 10%, o resto é terra os 13% indígenas e o resto dos agricultores. Aumentou também porque o investimento na agricultura familiar ele cortou de 1,5 bilhão na época Dilma para 100 milhões. Aí os caras não produzem, o preço aumenta. Não é o ruralista, o grande agricultor, né, o agronegócio, que vende comida para o povo. Eles estão vendendo para o exterior, porque o dólar está alto.
Né? Ontem eu vi uma reportagem, né, da Ceilândia, que é a maior cidade de Brasília, né? O número de botijão de gás era vendido 80, caiu para 15. Outra matéria, a fila no açougue. As pessoas dormem na fila do açougue para pegar ossos. Não era isso que a gente comia no governo Lula. Então não me venha falar isso. E aí ela fala, o Bolsonaro defendeu a liberdade, mas o Dória é presidente. O Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul. E outra, se eles tivessem feito isso, seria muito pior. Se deixar na mão dos psicopatas, as pessoas iam morrer mais ainda. Né? O cara falou que vacina transmite AIDS, que vira jacaré, que crocodilo, que quem botou fogo na Amazônia foi Leonardo DiCaprio, depois foi os índios. Pô, é só mentira. Né? Tá vendendo patrimônio. O que era a lei de partilha do petróleo? Era uma lei que deixaria o país no primeiro mundo na educação. A lei de partilha do pré-sal seria 70% para a educação, do faturamento do pré-sal, e 30% para a saúde. Os caras não aceitam. E aí tá vendendo tudo. O patrimônio brasileiro está sendo destruído. Se privatização fosse boa, cadê os países que têm petróleo vendendo petróleo? Vê, os Estados Unidos vendem a energia. 70% da energia dos Estados Unidos está na mão do exército, porque é uma questão de estratégia. Isso pode derrubar um presidente. Vender uma Petrobras pode derrubar um presidente, por quê? O presidente entra, os caras não gostam do presidente, aumenta o preço ao extremo. Quem o povo vai culpar? O presidente pela política econômica. Não tem mais de 20 países no mundo que tem um Banco Central independente. O Paulo Guedes deu isso para os caras. Banqueiro que não tem nenhum sentimento para o trabalhador é que governa o Banco Central agora. A política econômica do povo. Por isso que eles estão aumentando os juros. Cada 1% de juros que eles aumentam, a dívida pública sobe 20 bilhões. E eles faturam mais. Eles estão pouco se lixando sem inflação. Por quê? Porque é um governo subserviente. Então não me venha falar, pelo amor de Deus, de Bolsonaro. Porque, sinceramente, e as fake news começaram. Ontem eu recebi que supostamente é da China. Pelo amor de Deus, o WhatsApp não é fonte de informação, porque não tem citação de informação. Não tem a fonte para pesquisar. Daí tava lá os caras apoiando. E a China, eu odeio a China. A Bolsominion. Ela nem sabe o que é isso. Numa outra, a mulher dizendo que o McDonald's é comunista. Veja só, a rede de fast food maior do mundo, uma predadora capitalista comunista. É uma psicopatia, é uma doença. Então, nunca foi gerado. Eu não via ódio no governo Lula. Esses caras, essa direita reacionária estava dentro do armário, elas saíram. E é bom que a sociedade aprenda, principalmente os pobres, porque é maioria, para nunca mais deixar voltar gente como essa ao poder. Porque eles não governam para o povo. Dizer que não tem corrupção é uma falácia, uma coisa absurda. Não tem nada, o cara não construiu nada, só tirou. Governa por ideologia, aí é o fim do mundo. Porque o Lula reconstruiu as relações do Mercosul, colocou o Bush, presidente dos Estados Unidos, no eixo. Aqui você não se mete, na nossa relação você não se mete. Esse destruiu as relações, participou do golpe na Bolívia, queria dar golpe na Venezuela. A Venezuela tinha um saldo de balanço comercial com o Brasil de 5 bilhões. E por ideologia ele rompe. Mas covardemente ele não rompeu com a China, porque senão o agronegócio derrubaria ele. Está rompido agora com o Chile. Porque não se governa por ideologia, se governa pelo bem da pátria e do seu povo. Foi isso que o Lula fez.
Né? O cara governa, né, de uma maneira. Né? Aí o Lula foi recebido pelo Macron. No outro dia a rede Bolsonaro é comunista. O cara é um neoliberal, pô, o Macron. Como é comunista? Esse cara não sabe o que é comunismo. Né? Botaram na cabeça, vomitaram no ouvido dos caras. Comunismo. Os caras não sabem o que é. Vá ler, tenha a consciência de ler para não falar besteira. Né? Eu tava vendo, meu irmão mandou um zap agora, né? Isso é coisa de Alan dos Santos, dessa máfia aí de fake news. Os caras vão numa cidade pobre do Brasil que os caras estão comendo lixo, aí filme e diz que é a Venezuela. Né? Só que a Venezuela está melhorando a situação econômica, mesmo com todo bloqueio. Né? E com todo bloqueio, toda barreira comercial, a Venezuela teve 6 mil mortes de Covid. E o Brasil? Se não fosse os governadores, o número seria muito maior. Né? Ah, não está querendo comprar vacina porque é para criança. Eu não sei, é um povo que só Deus para... Até a próxima.